Você já se sentiu burro, falho, defeituoso? Estes defeitos, estas falhas podem ser de qualquer ordem. Você pode se sentir gordo demais, magro demais, alto demais, baixinho demais. Você pode pensar que a sua forma de sentir é errada. Talvez algum impulso sexual, agressivo. Ter sido considerado de alguma maneira uma pessoa diferente, estranha, e você continua carregando essa visão sobre si. Pois bem, se você de alguma maneira se pensa ou se sente dessa forma, você pode ter o esquema de defectividade e vergonha. Para você continuar seguindo aqui o nosso canal e não perder nada, tanto desta explicação quanto dos outros esquemas, clica aqui embaixo, já segue o nosso canal para você continuar nessa série de 18 esquemas desadaptativos, tá certo? Eu sou Júlio Rafael, professor de terapias cognitivas e contextuais, e venho trazer para vocês hoje conteúdo da terapia do esquema, tá certo? Então vamos lá. Este esquema de defectividade e vergonha, ele tem origem numa família crítica. Uma família que estabeleceu uma relação de aceitação condicional com relação à criança, então não teve essa ideia de amor incondicional. Isto quando a pessoa ainda sentiu que ela seria aceita de alguma maneira, porque ela pode ter passado a vida se sentindo rejeitada mesmo no próprio ambiente familiar, porque possuía alguma característica que não agradava ali aos seus cuidadores e ela foi acusada, ela foi criticada. Pode ser a respeito, em comparação com irmãos, em comparação com vizinhos, em comparação com primos. Quem nunca, né? Quem nunca no ambiente familiar não teve aquele dedo apontado falando por que você não faz que nem fulano? Por que você não age desta forma? Por que você não é que nem o seu irmão? Todas estas expressões vividas dentro da família pode fazer com que ao longo do desenvolvimento a gente construa uma visão negativa de nós mesmos e que passamos pela vida ou nos esquivando, nos escondendo ou tentando compensar esse defeito que disseram que nós tínhamos. Então, na vida adulta, as pessoas que têm o esquema de defectividade podem escolher parceiros amorosos críticos, que tratem esta pessoa de forma agressiva, então se submetem a xingamentos, a agressividade, a um comportamento que qualquer outra pessoa julgaria inaceitável, mas como essas pessoas se consideram falhas e defeituosas, elas acham que são merecedoras desse tipo de tratamento e podem se submeter a uma relação tão abusiva por acreditarem que, sendo quem são, merecem ser tratadas assim. Pessoas que evitam o esquema de defectividade e vergonha podem evitar situações onde o seu tal defeito apareceria. Então elas podem não se expor do jeito que gostariam, seja em festas ou hoje nas redes sociais, gravar vídeos ou se arriscar num relacionamento amoroso, até para flertar de repente com um possível parceiro ou parceira. Essa pessoa tende a ficar muito quieta, muito inibida e aceitar qualquer pessoa que se aproxime como se estivesse fazendo um favor de ficar junto dela, porque ela se sente defeituosa. Pessoas que hipercompensam o esquema de defectividade, elas vão fazer o extremo oposto, elas vão tentar ser perfeitas, fazer tudo minuciosamente para que aquele defeito não apareça e assim elas se sintam menos falhas. O problema é que elas podem assumir agora a postura crítica, aquela postura onde ela vai ser a pessoa que acusa, que aponta os defeitos, ela pode fazer o extremo oposto. E, no fundo, o que existe lá é uma pessoa que também não se aceita, se critica e, por isso, acaba tratando os outros da mesma forma. É muito comum no nosso diálogo interno, na maneira que nós nos relacionamos conosco, repetirmos as vozes, as falas que nós ouvimos ao longo do nosso desenvolvimento. Eu costumo brincar com os meus pacientes que é muito fácil, às vezes, limitar os pais externos, o pai ou a mãe que estão do lado de fora. Mas os pais internalizados, essas vozes que nós internalizamos ao longo do nosso desenvolvimento, é mais difícil lidar com elas porque elas aparecem como nosso pensamento. Então, no íntimo, nós podemos nos tratar de uma maneira tão ruim quanto nós fomos tratados ao longo da nossa história, também com uma autoacusação, uma autocrítica exagerada. Dentro da terapia, a primeira coisa que nós vamos trabalhar com pessoas com este esquema de defectividade é elas relativizarem aquilo que elas entendem como um defeito
considerando um quadro de qualidades que elas possuem. Então, as pessoas que têm o esquema de defectividade, elas vão se agarrar, se apegar a esta ideia de defeito, ignorando e desconsiderando as suas qualidades e considerando essas qualidades insuficientes frente ao tamanho do defeito que elas percebem em si mesmas. Então, a gente vai tentar primeiro desqualificar o negativo e colocar em evidência, dar maior valência ao positivo, reconhecendo isso na relação terapêutica, as qualidades do meu paciente, as características de personalidade deste paciente, as habilidades que ele já desenvolveu ao longo da vida. Mesmo que existam fracassos, se ele está diante de mim, claro que houve situações que permitiram que ele estivesse ali e que ele contribuiu positivamente para aquela construção. A gente também vai questionar os pensamentos relacionados a este esquema de defectividade. Será que aquilo que minha família apontou como defeito... eu esqueci de falar uma coisa super importante. Às vezes não é na família, às vezes é na escola, na igreja, no clube. As pessoas que sofreram bullying, né? As pessoas que foram apontadas por alguma diferença, alguma característica que divergia do grupo, também podem carregar este esquema de maneira muito forte. É uma outra origem que não está presa somente à família, certo? Então, por que eu lembrei disso? Eu estava falando que a gente precisa refutar estes pensamentos. Às vezes a nossa família tratou como defeito algo que não era. Às vezes ali na escola nós somos tratados como os diferentes. Em outro grupo, aquilo seria completamente aceito, seria até valorizado. Então a gente começa a entender, é um defeito que existe em mim, ou o ambiente onde eu estava que não soube me aceitar como deveria. Era algo que eu realmente precisava mudar, ou se eu simplesmente estiver em outro ambiente, aquilo seria aceito e valorizado normalmente. Eu costumo usar a história do patinho feio. Pensa comigo, gente, qual foi o maior problema do patinho feio, gente? Pensa aí comigo, alguns minutos para você pensar, tá? Qual foi o maior problema do patinho feio? Ele foi rejeitado pela própria família, ele não foi aceito, ele foi tido como feio. Gente, o patinho feio não era pato. Ele não era um pato. Como é que termina a história? Não é que ele vira um lindo cisne, ele era um cisne. Ele era um cisne dentro de uma família de patos. Então, simplesmente no momento em que ele encontra os seus pares, no momento em que ele encontra os outros cisnes, o que acontece? Ele se sente pertencente, ele se sente aceito. Então, às vezes a gente nasce um cisne numa família de patos, às vezes a gente está numa escola de patos e é um cisne, e aí a gente fica se sentindo desencaixado, defeituoso, e quando a gente vai para um outro ambiente, a gente floresce, a gente olha e fala, nossa, passei tantos anos me criticando, tantos anos lidando comigo de uma maneira tão dura, e a falha estava do lado de lá. Esta perspectiva, essa mudança de perspectiva, a gente vai trabalhar com o paciente dentro da terapia. Então, a autoaceitação, o autoamor, a autocompaixão, serão todos aspectos que nós vamos trabalhar, mas é muito importante não ficar só nesse discurso positivo com o paciente. A gente precisa entender quais são os pensamentos, quais são os critérios que ele utiliza de autoavaliação, porque se você disser apenas que ele precisa se amar, ele já ouviu isso em vários lugares e não consegue. Então a gente vai precisar reestruturar cognitivamente todos os pressupostos que este paciente carrega ao longo da vida que fizeram com que ele pensasse que aquilo era inaceitável. Ajudá-lo a se posicionar nos relacionamentos, a escolher figuras menos críticas, ou se ele assume aquela postura hipercompensatória, onde ele é o crítico, mostrar que ele age dessa forma porque no seu desenvolvimento ele foi tratado com essa dureza e com essa crítica toda, e ele entendeu que esse era o jeito certo de ser no mundo, de agir, daquilo que o tornaria uma pessoa forte e admirada pelas outras, mas o impacto negativo deste comportamento nos seus relacionamentos, seja amorosos ou no trabalho, então quanto essa postura crítica exagerada também pode prejudicá-lo. Você está entendendo sobre
os pontos que a gente trabalha nesse esquema de defectividade, deixa a sua pergunta aqui nos comentários do vídeo. A gente ainda tem muitos outros esquemas para ser trabalhado nesta série dos 18 esquemas desadaptativos. Se você viu alguma coisa aqui e quer também me perguntar na caixinha do Instagram, no @vozcognitiva, todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas e respondo vocês lá, tá bom? Conta pra mim se você já sofreu com esquema de defectividade, se você conhece alguém, é um esquema muito comum, que sofre com isso também. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que a gente possa juntos aqui ir combatendo tudo aquilo que nos faz sofrer e ter uma vida com maior qualidade de vida, ter mais esperança, ter mais sentido, porque é isso que nós fazemos aqui no Voz, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.